Olá, meu nome é Jorge Juneck e nós vamos falar sobre geada. Dá uma olhada aí. Agora nós vamos pro detalhe. Então você tá vendo aí, ó, que tem um topo queimado, algumas folhas queimadas aí. Esse é o efeito da geada. E nós vamos discutir isso tecnicamente. Como é que isso aconteceu? Dá uma olhada aí, o topo queimado. E quando a gente olha a foto lá, a gente vê um verde e uma parte mais escura. Pois é, a parte mais escura é esse topinho queimado, onde a geada foi mais forte. E aí o verde ali mais claro é onde não foi tão forte. Estamos falando de café, hein? Vamos olhar aqui tecnicamente como é que isso funciona, vai. Então tá, vamos lá. Vamos ver aqui essa curva de Tetens aqui. Existe uma diferença muito baixa entre a capacidade de água na atmosfera entre a linha verde e a vermelha. A linha verde é uma capacidade mais alta, né? Estou dizendo que tem mais umidade, mais água na atmosfera. E a vermelha tem menos água. E eu travei a vermelha em cima do 0 graus. Significa que quando a temperatura cair e atingir 0 graus, nesse ponto ali, a gente vai ter o quê? A começar a formação de gelo. Então veja que entre a verde e a vermelha, né? Olhando para os pontos em azuis, então você tem lá 15 graus. 15 graus, começou a esfriar. 10 graus, depois vem para 5 graus. Veja só que de 10 para 5 graus já tem formação de orvalho. Por quê? Porque o ponto azul está abaixo da curva em verde. Nesse ponto, as plantas começam a ficar molhadas, né? Mas a gente tem água, formação de água. De 5 graus para 0 graus, o que acontece é que aí a gente está caminhando para ponto de gelo, né? A água vai se tornar gelo e é onde se forma a geada. Veja só que a temperatura do ar, quando chega a 5 graus Celsius, a expectativa técnica aí é de que a temperatura da planta seja de 4 a 5 graus abaixo da temperatura do ar. Porque é uma sequência, né, de perda de temperatura. A planta perde temperatura para o ar e o ar para o meio, né, atmosférico. Então a gente vai abaixando a temperatura em sequência. Então o ar, né, quando tiver a 5 graus ou a 4 graus Celsius, nós já estamos o quê? A 4 graus Celsius a temperatura de menor volume da água. E abaixo de 4 graus Celsius a gente está praticamente, né, com a água a caminho de congelamento. Quando chegou em 0, a gente vai ter congelamento de fato. E é justamente aí que mora o drama. E veja só, alguém vai falar assim, e se a gente só tivesse a capacidade da água na linha vermelha, Juneck? Bom, se você tivesse só a linha vermelha, o que acontece é que desse ponto 0 para baixo, né, existe água na atmosfera. Veja só que existe água na atmosfera mesmo abaixo de 0. O que acontece é que a planta vai estar tão gelada que a água que está na atmosfera vai começar a cristalizar na planta. E aí dá aquela sensação de branqueamento, né? Que a gente vê a água brilhando quando o sol nasce. Veja só que mesmo em tempos muito secos, existe água na atmosfera. E quando a temperatura baixa demais, o que existe é uma sublimação, né? A água passa direto da forma gasosa para forma sólida na superfície da planta que está bem abaixo de 0 ou a 0 graus.